Então, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Alexandre, eu sou de Joinville, Santa Catarina, sou mecânico automotivo já há 30 anos e há 20 anos eu vendo equipamento, né, em conjunto com a profissão, né, técnica, e faço instalação de software e consigo ajudar aí o pessoal a resolver alguns problemas dentro da oficina. Uma das coisas que eu consigo fazer que viabiliza bastante aí o dia a dia do um técnico dentro da oficina é que na grande maioria dos casos, eu não preciso estar presente, né? O pessoal tem equipamento, eu faço um acesso remoto à máquina do cliente e, a partir disso, eu consigo dar um auxílio no uso do equipamento no veículo, inclusive com algumas operações ali que precisam ser feitas. Então, eu vou estar gravando a tela agora de um acesso remoto que eu estou fazendo. Eu estou em Joinville e o cliente está em Foz do Iguaçu, no Paraná. E ele tem uma BMW e ele precisa fazer umas atualizações. Então, eu vou estar operando no carro agora conforme o equipamento oficial da concessionária, né? O mesmo equipamento da concessionária, tá? Então, eu vou fazer o acesso remoto agora, né? Está gravando a tela ali para vocês poderem acompanhar. Lembrando que esses dois programas eu vendi e instalei para esse cliente, né? Tudo à distância, tá? Eu não precisei ir até o local. Fiz a atualização, tradução, né? Porque a grande maioria dos equipamentos vem em inglês, né? Então eu consigo já instalar esses equipamentos em português, tá? Então vamos lá. Esse software é o Insta Mais da BMW. Ele está na versão 4.39.20, uma versão bem atual. Aqui a interface que ele tem é o Enet, tá? O Enet é um cabinho que até funciona bem com esse software, mas não é ainda a interface oficial. Mas a gente consegue fazer algumas operações com ela. Então, ele já reconhece chassi, né, e o estado aqui da ligação. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer um reconhecimento do carro com o software original, o Insta+, e para ver em que nível que está a versão dos módulos no carro, o que, que tem de avaria, o que, que não tem, o que, que precisa ser feito. E aí eu tenho um outro software junto aqui que está instalado para ele, que chama-se o ESIS, que também opera em nível de engenharia nos softwares da BMW. É um software bem mais complexo de se usar, só que ele tem um acesso muito grande no carro, então eu consigo fazer qualquer tipo de alteração no veículo, inclusive a troca de unidade de comando, codificação, programação, atualização, de uma forma mais prática do que o Insta. O Insta é um pouco mais a operação do Insta é um pouco diferente. Em alguns casos você não consegue fazer uma atualização de software individualmente, você tem que atualizar o carro inteiro com o Insta. E já no ESIS você consegue fazer a atualização individual. Então, se eu quero atualizar uma única unidade de comando, eu vou fazer com esse equipamento. Ele é como todo software original, ele demanda de um certo tempo para operar, né? Então, ele faz uma leitura completa do veículo, ele faz uma varredura, onde ele vai fazer o reconhecimento geral do carro,
já vai puxar todas as informações, conforme está mostrando na tela aí. Então, isso aí, independe de você ter um computador muito rápido ou muito lento, ele vai demorar igual. É claro que a velocidade de processamento, sim, vai depender de uma boa máquina, né? Quanto melhor o computador, mais rápido vai ser essa operação, mas não é nada que vai acontecer em segundos. Ele tem esse tempo aí para fazer o reconhecimento do veículo. Então, quando você vai fazer um diagnóstico em qualquer tipo de veículo que você opere com o software original, normalmente ele tem uma demanda de tempo, tá? Você não consegue fazer isso correndo, não adianta entrar num carro com equipamento para fazer de forma rápida, querer resolver rápido, porque as, a leitura propriamente dita já vai demorar. Então, claro que isso também demanda aí de outras situações, né? Dependendo da marca também, né? A montadora que você está utilizando, alguns softwares funcionam mais rápido, outros demoram um pouco mais. Então, isso vai depender da marca do veículo que você está trabalhando, tá? Se tratando aí de Mercedes, BMW, Porsche, essa linha premium, normalmente os equipamentos dessas montadoras, ele demanda de mais tempo, ele demora mais para fazer a leitura, são muito mais unidades do comando nesses carros, são sistemas mais complexos, então ele demora para fazer leitura mesmo, tá? Aí, depois que ele fez o reconhecimento e ele conseguiu reunir todas as informações, aí dali para frente é mais tranquilo. E quanto a partir das outras montadoras, né, as mais comuns, os softwares funcionam de uma forma um pouco mais rápida. Só que daí também não tem tanta demanda de função no carro, né? O TeamViewer, até foi bom que aconteceu isso. O TeamViewer bloqueou a sessão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um outro software para conexão remota. Então, eu vou precisar só entrar em contato com o cliente aqui rapidamente. Ô, Davis, o TeamViewer está bloqueando a sessão ali, porque eu já acessei várias vezes seu computador. Eu vou pedir só que você baixe ali um software que é bem rapidinho ali, é o AnyDesk. Vou te mandar o nome aqui. Aí você só instala ele ali, ou pode abrir na web mesmo, ele funciona sem instalar. Aí você me manda o ID que eu já acesso aí, tá ok? Então, assim, ó, pessoal, esse tipo de situação, né, além do software ali funcionando, eu tenho experiência também com a parte de TI, de informática, né? Então eu vou conseguir auxiliar, eu consigo identificar se existe um problema no computador do cliente, se é o software que não está funcionando. Às vezes você vai fazer um acesso em algum carro, vai botar o software para funcionar, ele não funciona por algum motivo. Muita gente não consegue identificar, daí acha que está com defeito no programa, ou no software, ou no equipamento, assim por diante, mas muitas vezes é só uma situação do computador mesmo que precisa ser reparado para ele voltar a funcionar corretamente. Então, isso eu consigo também fazer, tá? Beleza, deixa eu ver se eu já não tenho ele instalado aqui. Deixa eu verificar se eu não tenho. Então, vamos lá, eu vou abrir o AnyDesk agora, que é um outro software de acesso remoto. O cliente já tinha isso instalado lá no computador dele, então isso já facilita bastante, né? E todo mundo que tiver trabalhando comigo nessas assistências, a gente já vai deixar isso tudo pronto, instalado. Então, vamos aguardar ele dar o OK lá, ele precisa aceitar lá na sessão, né? Então, assim que ele der OK, a tela já volta, né? A tela do computador dele. E nesse meio tempo, o software ficou funcionando lá, né? E fazendo o carregamento lá do diagnóstico do veículo. Então, ó, aqui ele já pulou a tela, né? Então, nessa tela aqui, ele já fez toda a identificação desse veículo que a gente está trabalhando. É uma BMW Série 3, uma 320, a carroceria F30. Aqui, então, ele tem todas as informações. Esse número de quadro é os últimos números do chassi do carro, né? Aqui é a tela de integração da rede do carro. Então, todos esses quadradinhos
cada um representa uma unidade de comando, tudo que está em verde está ok e o que está em amarelo tem falhas, né? Então, nós temos 10 avarias, né, em 4 unidades. Então, eu vou abrir aqui a tela de memória de falha e a partir disso eu começo a fazer um diagnóstico para saber qual que vai ser a operação nesse carro que precisa ser feita para poder corrigir as falhas. O que aconteceu? Esse cliente ele trocou, ele fez um retrofit nesse carro, ele comprou uns bancos diferentes, comprou algumas coisas que ele quis montar nesse carro que não tinham. Então, ele precisa ser codificado agora, né? A questão dos atualizações, eu acho que eu vou deixar quieto, né? Meu carro tem bastante codificação e troquei algumas coisas nele, então de repente para não perder esse configurador, acho que a gente deixa as atualizações, né? Davis, a atualização, depois que estiver todo codificado o carro, não tem problema em fazer não, tá? Mas deixa eu dar uma olhada e ver o que está pedindo exatamente aí para a gente poder ver como que a gente vai proceder, tá? Aquela falha que aparece ali no vidro, o vidro traseiro meu aqui, ele abre e fecha tranquilo. Só que ele não funciona automático. Então você dá um toque nele. Ele está com defeito na centralina do vidro, né? Isso que marca a falha ali. De resto, eu vejo os alto-falantes ali, acho que talvez eu substituí os originais. Eu tenho uns alto-falantes um pouquinho mais potentes. Lâmpadas eu uso a LED, mas está codificada. Acho que basicamente isso aí. Então, assim, pessoal, eu estava escutando o áudio do cliente, ele está me relatando lá o que acontece, né? Então, a partir dessa tela de falha aqui, com o próprio equipamento ISTA aqui, eu já vou começar a fazer um diagnóstico nesse carro para saber o que está acontecendo. Então, eu vou aqui, ó, no controller, que é uma das unidades de comando, né? Nenhum dos dados da codificação atual memorizado, porque ele trocou essa unidade de comando, então ela não está codificada para o carro, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar nessa falha, eu vou calcular o esquema de teste. O próprio software vai me dizer o que que eu preciso fazer nessa unidade para poder fazer essa reparação. Ó, aqui ele está me dando o aviso, né? A, a conexão está abaixo do valor limite da bateria. Então, sempre quando vai fazer uma operação em qualquer carro, qualquer montadora, você sempre tem que estar com um carregador de bateria, né? Para manter essa voltagem e amperagem no carro, para que não tenha queda de tensão ou uma alta tensão que possa interferir na programação. Então, esse é um dos cuidados que tem que se tomar. Muitos equipamentos nem deixam ir adiante para fazer qualquer operação se não tiver a bateria ok. Nesse caso aqui, ele está me dando uma mensagem, porque o cabo que esse cliente tem lá, ele não faz leitura de tensão, tá? Porque é um cabo bem comumzinho, então ele não vai mostrar tensão, então ele vai ficar sempre dando essa falha de tensão de bateria baixa, tá? Mas aí ele deixou eu ir adiante aqui porque eu mexi nesse software para ele antes, tá? Então vamos lá. Ele me dá toda a informação da unidade de comando, como ela é, né? Toda a descrição, tá tudo em português. Me dá as linhas ali de pinagem, fusíveis, tudo, toda a informação técnica pertinente, né? Ele vai me dar nesse software, por isso que esses softwares são muito bons, né? É isso que é o que opera dentro da concessionária. Então, assim, ó, ele mandou eu fazer uma verificação ali, né? Quando eu botei para codificar, e ele não vai deixar codificar nesse carro aqui, justamente porque o cabinho dele ali não está reconhecendo a tensão de bateria, tá? Eu vou fazer agora uma outra tentativa aqui, que daí é o software agora de programação, em nível de engenharia, tá?
Vou fechar aqui agora o Insta e vou abrir o ESIS. Deise, você tem carregador de bateria aí? Fonte de energia, alguma coisa desse tipo? A única coisa, pessoal, que nesse equipamento aqui, daí, infelizmente, ele, ele é em inglês, tá? Ele não tem em português. Então, é o único empecilho dele. Mas o dia que vocês adquirirem esse software, né, eu vou poder estar sempre auxiliando vocês aí nessa parte de operar esse sistema, tá? Estou fazendo uma alteração aqui. Estava faltando o banco de dados, ali estava de uma forma errada ali no sistema, então deixar ele carregar novamente e eu vou ver o que tem aqui de funções aqui para fazer nesse carro. Ó, antes eu abrir essa tela, se vocês prestarem atenção, depois dá para voltar o vídeo e ver, não tinha nada disso aparecendo. Isso aqui é o banco de dados desse carro, tá? Então, agora ele voltou a aparecer. Eu posso escolher pela série que eu quero, né? Aquela carroceria lá, ela é uma F30, então eu escolho aqui o F020, tá? E depois tem mais uma porção de informações técnicas que isso a gente vai levando em consideração, né, futuramente. E onde eu posso determinar essa versão aqui? Lá com o ISTA eu consigo ver toda essa parte, tá? Então eu vou mandar conectar via chassi agora, né? Eu já selecionei a versão dos arquivos que eu quero. Conexão estabelecida. Agora daqui para frente eu vou começar a, a operar aqui os arquivos do carro. Vocês podem ver que é uma tela bem mais técnica, né? Ela não, ela não tem os mesmos desenhos, né, do que o equipamento diagnóstico usa, porém ela está com o mesmo
a mesma conexão no carro, só que ele trabalha de uma forma mais rápida, tá? Ele, ele funciona muito mais rápido porque ele tem uma conexão direta com as unidades de comando. Eu vou salvar o arquivo. O ideal é sempre você identificar da melhor forma possível, né? Eu gosto de botar a data que está sendo mexida, porque esses arquivos ficam salvos e você pode manipular esses arquivos aí futuramente. Então, sempre é ideal colocar a data dele, né, que você está mexendo, para poder trabalhar em tempo real com os arquivos mais atualizados. Ó, aqui ele já puxou, né, o número do chassi do carro e cada pastinha dessa é uma unidade de comando dentro do carro. É, assim, eu conectei já. Ele tá dando mensagem ainda? Tá conectado no carro, carregando a bateria do carro. O Davis, que ela é lá no Insta, com o cabenet ele não pega a voltagem lá. Então, esse é um dos motivos que ele não deixa fazer nenhuma programação lá, tá? Como eu te falei, né? O cabenet é um cabinho bom, funciona bem, mas tem limitações, tá? Então, tem muitas coisas que se consegue fazer com ele, outras não. Eu vou dar uma olhada no geral. Eu não vou mexer nada agora, não. Não vou, eu preciso dar uma estudada mais a fundo ali nas falhas que ficou gerando lá, tá? Aí vai ser um trabalhinho um pouquinho mais complexo, que eu tenho que salvar os arquivos, tudo para ficar um negócio bem certinho, tá? Mas eu vou dar uma olhada na forma geral, vou salvar o que eu preciso aqui, aí depois eu te ligo passo a passo como que a gente vai fazer, tá? Então tá, gente, eu tenho que salvar agora, né, todas as linhas de arquivos aqui que, né, tem para funcionar esse programa, né? Ah, então tranquilo, beleza. Então, maravilha. Como eu te comentei, algumas falhas, a questão do falante, que eu substituí, acredito, né? E a questão do vidro ali, que a centralina está com defeito, que os vidros pela chave sobe 3, aquele vidro não sobe. E, bom, aí você que é o expert vai saber melhor que eu. Bom, tudo que está em preto, que está aparecendo aqui, é o que está ok, tá? E todos que têm azul, é o que precisa de atualização, tá? E o que está em vermelho é o que está em desacordo com o carro, tá? Então, tu pode ver, o HU Entry aqui é a unidade de mídia ali, tu deve ter trocado ela também. E ela está aparecendo duas aqui, tá? Justamente porque não está codificada no carro. Então, isso é uma coisa que vai ter que reparar. Coisa aqui embaixo, painel de instrumento também vai ter que fazer
uma reparação, né, fazer uma atualização para ele poder captar todas as novas funções. E no ZBE, que é o Gateway, que é um módulo de controle geral do carro aí, os que estão em azul é os atuais e o vermelho é o que tem que ir. Então, tudo que está em vermelho vai ter que ser atualizado para a versão que está aparecendo em vermelho, tá? Então, assim, pessoal, nesse caso aqui, é um caso que eu vou precisar dar uma estudada melhor, né, em o que fazer. Então, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou pausar o vídeo, vou salvar a tela, e quando eu voltar a mexer nesse carro, né, eu vou fazer isso online também para o cliente lá, vou marcar com ele uma hora que ele consiga ficar 100%, né, disposto para isso. Aí eu vou finalizar e vou gravar a operação de como que funciona essa parte de uma programação nesse nível aqui, tá? Em nível de engenharia que a gente fala, tá ok? Então eu vou interromper aqui a gravação e volto futuramente com a reparação desse carro.